Reuni-vos todos os dias, às 10 horas da manhã, diante da TV Meteoro, para assistirdes o Evangelista, um tempo de palavra viva, fé renovada e presença do Espírito. Não deixai que este convite passe como vento. Vinde com vossos lares, vossos filhos e vossos corações sedentos. Porque quando o povo se une para ouvir a voz de Deus, grandes vitórias são conquistadas. Que cada manhã seja um novo cântico de louvor em vossas casas. Eu vos espero todos os dias, às 10 horas, na TV Meteoro. Que a paz do Senhor esteja convosco. Foi pago um alto preço. Nós temos um hino que diz assim: eu sei que foi pago um alto preço, para que contigo eu fosse um meu irmão. Foi pago um alto preço. Qual o preço? Da crucificação. Qual o preço? Jesus sendo chicoteado. Qual o preço? Jesus sendo esbofeteado na cara. Qual o preço? Jesus ser escarnecido e cuspido na cara pela senhora. Por você, meu amigo. Por você, família que ouve aqui da Rua 24, Parada Morabi. Jesus pagou o preço por você. É, Deus. Veja o que no campo missionário acontece. O pastor Roberto Alecrim pregando. O pastor Ailton Donizete e sua esposa visitando um campo, o pastor Laerte França pregando. Você está prestes a viver um momento especial de fé, esperança e transformação. Está começando agora o programa O Evangelista, com o pastor Roberto Alecrim, um espaço de encontro com Deus, de reflexão e de renovação espiritual. Aqui na TV Meteoro, a luz da palavra brilha para fortalecer a sua fé, restaurar o seu ânimo e reacender a chama do amor de Cristo em seu coração. Prepare o seu espírito, abra o seu coração e deixe o Evangelho transformar o seu dia. O programa O Evangelista começa agora, uma mensagem de vida, poder e salvação para você e toda a sua família. Meu querido irmão, minha querida irmã, meu amigo, minha amiga, graça e paz da parte do Senhor nosso Deus, Todo-Poderoso Deus, graça e paz da parte de seu Filho Jesus Cristo. Está começando agora aqui na TV Meteoro, está começando o programa O Evangelista, direção e apresentação do seu amigo pastor Roberto Alecrim. Programa O Evangelista, todos os dias aqui na TV Meteoro, a partir das 10 horas da manhã. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência. Onde você estiver, receba o abraço respeitoso, fraternal, do seu amigo pastor Roberto Alecrim. O programa O Evangelista é um braço do Ministério Paixão pelas Almas. Através do programa O Evangelista, eu tenho aqui 3 objetivos. Quais são, pastor Alecrim? Primeiro, evangelizar o Brasil e o mundo através da internet. Você sabe que praticamente a internet está em todo o mundo. Então, podemos alcançar agora milhares de pessoas, milhões de pessoas no Brasil e nas nações, lançando mão da internet. É uma ferramenta poderosa para que possamos levar o Evangelho de Jesus Cristo. A palavra de Deus diz assim: a fé vem pelo ouvir, ouvir pela palavra. E aqui a palavra de Deus, ela é pregada em todos os nossos programas. Não pregamos religião, não atacamos religião de ninguém, não pregamos sobre igreja, não pregamos sobre denominação. Aqui no programa O Evangelista, eu, pastor Roberto Alecrim, e os meus convidados, nós só falamos e ensinamos acerca de Jesus Cristo, o Filho de Deus, o Salvador do mundo. Então, você pode assistir tranquilo, não vamos atacar a sua religião, você pode nos indicar para todo mundo, porque não tratamos aqui de religião, mas sim, pregamos o Evangelho de Jesus Cristo. Sabe por quê? O apóstolo Paulo, ele diz assim na carta aos Romanos:
porque não me envergonho do evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo o que crê. Então, pastor Alecrim, não se envergonha do evangelho de Cristo. E ainda, o nosso segundo objetivo é fazer discípulos. É uma ordem bíblica. O Senhor Jesus Cristo, em Mateus capítulo 28, ele disse aos seus discípulos: ide, fazei discípulos em todas as nações, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu tenho mandado, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Então, eu viso aqui fazer discípulos, porque é uma ordem, é uma direção de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O meu terceiro propósito é socorrer o pobre e o necessitado. Para isso, me ajude a socorrer o necessitado. Nos ajude com uma pequena oferta voluntária para a chave Pix que aparece aí na tela para você anotar. alecrim.roberto16@gmail.com. Bem, aqui no programa Evangelista nós temos 2 versículos de ouro. Vai aparecer aí para você 2 versículos bíblicos extraídos do Novo Testamento. O primeiro versículo está em Mateus capítulo 24, verso 14. Vai aparecer para você aí. Essa palavra poderosa, profética de Jesus Cristo, foi dado aos discípulos de Jesus Cristo quando ele estava ali ensinando, pregando acerca do princípio de dores. Mateus 24, 14 diz assim: e este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as nações, e então virá o fim. Meu querido irmão, minha querida irmã, eu e você, como discípulos do Senhor Jesus Cristo, temos em nossos ombros esta palavra do Senhor Jesus Cristo. O evangelho será pregado em todo o mundo. Está sendo. E vai alcançar todas as nações. E quando isso acontecer, ele diz que o fim vai vir. Então, meu querido irmão, minha querida irmã, envolva-se para que o evangelho alcance todo o Brasil e as nações também. O nosso segundo versículo de ouro vai aparecer também na tela para você. O médico amado, Dr. Lucas, companheiro de Paulo nas viagens missionárias, ele registrou em Atos capítulo 5, verso 42, algo muito importante. Quando? Aonde a igreja primitiva se reunia. Então está dito, e todos os dias, no templo e nas casas, não cessavam de ensinar e anunciar a Jesus Cristo. Por isso, mediante essa palavra do Dr. Lucas, pastor Alecrim e os meus convidados, estamos aqui, todos os dias, sem parar, sem cessar, sem vacilar, só falando de Jesus Cristo, ensinando sobre a pessoa de Jesus Cristo, a sua vinda, a sua vida, a sua obra, a sua morte, a sua ressurreição, a vitória sobre o diabo, a vitória sobre o pecado. Ele ressuscitou, está à direita de Deus e intercede por nós que estamos aqui neste mundo. Bem, após os nossos 2 versículos de ouro, eu tenho aqui a leitura bíblica devocional, que hoje será no Salmo 1, vai aparecer para você aí, do verso 1 ao verso 6, que diz assim: bem-aventurado o varão, o homem, a mulher, que não anda segundo o conselho dos ímpios, que nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Pois será como a árvore plantada junto a ribeiro de águas, a qual dá o seu fruto na estação própria, e cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. Não são assim os ímpios, mas são como a moinha que o vento espalha. Pelo que os ímpios não subsistirão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Que o Senhor Deus, ele conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá.
meu querido amigo, minha querida amiga. Bem-aventurado o homem que anda na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite. Meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã, leia a sua Bíblia todos os dias. Leia ao menos uma porção da palavra de Deus todos os dias. Bem, vamos avançando com o programa Evangelista. Hoje nós temos aqui o pastor Adilson Porto, nosso convidado, nosso amigo, vai estar participando aqui da nossa programação. E o pastor Adilson Porto vai estar orando pelas nações. Você sabe que todos os nossos programas, nós oramos também pelas nações. Hoje é dia de orarmos pelas nações com a letra L. Nós temos o nosso dicionário, o nosso GeoAtlas, de Maria Emília Simieli, e aqui nós temos todas as nações em ordem alfabética, com suas bandeiras e uma síntese geográfico-econômica. Hoje, o pastor Adilson, que já está conosco na sala de transmissão, vai estar orando pelas seguintes nações: Laos, Lesoto, Letônia, Líbano, Libéria, Líbia, Liechtenstein, Lituânia, Luxemburgo. 9 nações. Você já ouviu falar de Lesoto? Olha, a capital de Lesoto é Mazero. A sua extensão territorial, 30.355 quilômetros quadrados. A população, 2.100.000 pessoas. O dinheiro que circula lá é o lote e a língua falada é o lesoto e o inglês. Pastor Adilson Porto, muito bom dia, seja bem-vindo, a primeira vez que está conosco aqui. Pastor Adilson vai, nesse primeiro momento, se apresentar e vai estar orando pelas nações, vai orar pelos enfermos, vai orar pelo pastor Laerte França, que vai pregar. Pastor Adilson, seja muito bem-vindo. É um prazer muito grande estar na TV Meteoro com o programa Evangelista. Pastor Roberto Salles Alecrim, me traz uma alegria muito grande estar contigo, lembrando um pouco mais da nossa juventude, quando eu jogava bola e você ficava pegando a bola e jogava no campo, que era o nosso gandula preferido. Isso aí nos causa alguma alegria. Mas é uma satisfação muito grande e trago um bom dia para todos os nossos participantes, o pastor Paulo, o pastor Laerte, e na direção aí o pastor Roberto Salles Alecrim, traz-nos uma alegria assim, muito grande, tá? Em participar com vocês pela primeira vez, e temos certeza que não será o último. Estaremos também intercedendo pelos enfermos. Quantos enfermos tem? E pode ser que tenha alguém que esteja nesse momento ouvindo e vendo o programa que esteja enfermo, e nós vamos estar orando por você. Você faz parte da nossa vida em si, porque nós oramos por você. Queremos também lembrar que as pessoas sem Cristo Jesus precisam de Jesus Cristo como Salvador. Assim como esses países que nós vamos estar orando com a letra L, são tantos nomes com a letra L, eu consegui guardar aqui o Laos, Lesoto, Letônia, Libéria, e tem mais alguns outros que nós vamos estar orando. Mais uma vez, bom dia na presença do Senhor. Então vamos estar orando, falando assim: Senhor Deus, muito obrigado. E neste momento eu coloco, Senhor Deus, nas tuas mãos a direção desse programa da rádio, dessa TV Meteoro. Assim, Senhor Deus, o pastor Roberto Salles Alecrim, abençoado por Deus, pastor Paulo, o pastor Laerte, que há de trazer a mensagem também nesta manhã. Coloco também no teu altar, Senhor, os enfermos, aqueles que neste momento clamam por ti, uma cura sua, ou quem sabe de um ente querido, aqueles medicamentos que eles não têm acesso, que o Senhor possa abrir acesso para que eles possam ter também o medicamento necessário, Senhor Deus, para ajudá-lo a melhorar a saúde. Queremos te agradecer, Senhor Deus, por aqueles que têm levado a mensagem ao canto do nosso mundo.
E nesta manhã estamos orando especificamente por 9 países, Senhor Deus, como nós estamos orando pelo Laos, pelo Lesoto, pela Letônia, pela Libéria e alguns outros países que foram citados ainda há pouco pelo teu servo Roberto. Senhor Deus, em nome de Jesus, atenda a prece que sai daqueles corações ali de conhecerem o Deus verdadeiro, o Deus Salvador, Jesus Cristo, nosso Senhor. Que missionários possam sentir impactados, impulsionados, Senhor Deus, constrangidos a levar a mensagem de salvação aos países. Não só esses países, mas aproveitamos para interceder pelos países que estão em guerra, Senhor. Esses países que precisam de paz, uma paz verdadeira que vem através de Jesus Cristo, nosso Senhor e nosso Salvador. Te agradecemos mais uma vez pelas bênçãos que está derramando sobre a minha família e sobre a família de cada um, Senhor, que está vendo e ouvindo esta programação. Muito obrigado, em nome de Jesus. Amém. Amém, povo de Deus. Amém. Graças a Deus. Muito obrigado, pastor Adilson, por ir participar conosco nesse momento de oração. Olha, após esse primeiro bloco, o pastor Adilson ele vai retornar para o nosso segundo bloco, que você já sabe, Fazendo Tendas com o pastor Roberto Alecrim. Tá bom? Bem, eu quero agradecer aqui aos nossos irmãos em Cristo que têm nos ajudado com a fidelidade de nos ajudar com a sua oferta voluntária. Mas temos também os nossos parceiros empresariais. E hoje nós temos uma grande empresa chegando aqui como grande parceira do pastor Alecrim, do programa Evangelista, chegando hoje aqui. Muito obrigado aos nossos parceiros empresariais. Vamos aqui à mensagem de cada um deles. Sabe aquele lugar mais devagar? Aqui é assim. Todas as peças têm história e todas elas se encontram nesse mesmo espaço. Na Dardes Antiguidades, acreditamos que decorar é mais do que deixar um espaço bonito. É colocar vida, personalidade e memória em cada campo. Venha sem pressa, aqui você vai descobrir histórias, encontrar raridades e quem sabe até a próxima peça que vai fazer parte da sua história. Precisa de fiável, ágil, sua empresa? O Espaço Contábil, Contabilidade Eclesiástica, gestão de folha de pagamento, obrigações fiscais, planejamento tributário e abertura de empresas. Tudo com tecnologia e atendimento personalizado. Evite dores de cabeça e garanta a segurança fiscal. Acesse spacoconte.com.br e fale com quem entende seu negócio de verdade. Marketplaces do Brasil sem burocracia. Imita nota e etiqueta automática com taxa zero e cashback a cada venda. Cadastre-se no site Cash Bônus. O futuro é agora. Reuni-vos à manhã da TV Meteoro para assistirdes o Evangelista, um tempo de palavra viva, fé renovada e presença do Espírito. Não deixai que este convite passe como vento. Vinde com vossos lares, vossos filhos e vossos corações sedentos. Porque quando o povo se une para ouvir a voz de Deus, grandes vitórias são conquistadas. Que cada manhã seja um novo cântico de louvor em vossas casas. Eu vos espero todos os dias, às 10 horas, na TV Meteoro. Que a paz do Senhor esteja convosco. Muito bem, tivemos aí o nosso momento de comercial e tivemos também aí a palavra do rei Davi, convidando você
para você com a sua família estar aqui todos os dias na TV Meteoro, acompanhando tudo que apresentamos aqui de conteúdo no programa O Evangelista. Eu ainda quero agradecer os seguintes parceiros empresariais. Você é aqui do estado do Paraná? Faça o seu móvel sob medida com o meu indicado, que é o irmão Gessé. Ele está atendendo todo o estado do Paraná, é nosso parceiro. Você tem um projeto aí para um móvel sob medida, para a sua casa, para a igreja, para o escritório, para a indústria, para o comércio? Faça esse móvel sob medida com o irmão Gessé. Anote aí, 41 997 43 50 16. Móvel sob medida, faça com o irmão Gessé. É indicação do pastor Alecrim, é nosso parceiro aqui no programa O Evangelista. 41 997 43 50 16. Bem, eu ainda tenho também que agradecer ao meu amigo, irmão em Cristo, doutor Marcionil Muniz, advogado. Eu indico para você. Ele vai auxiliar você em questão civil, trabalhista ou previdenciária. Anote o telefone, entre em contato com ele. 21 999 12 45 44. Doutor Marcionil Muniz. 21 999 12 45 44. Bom, chegamos ao momento da mensagem. Eu já disse aqui, logo na abertura do programa, pode assistir o programa Evangelista tranquilo, pode indicar o nosso programa, porque não pregamos contra a religião de ninguém. Ensinamos e anunciamos acerca de Jesus Cristo, o Salvador do mundo. A Bíblia é a nossa referência, os ensinamentos que estão na palavra de Deus. A carta aos Hebreus, a Epístola aos Hebreus diz lá o seguinte: porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante do que espada alguma de 2 gumes, e que penetra até a divisão da alma, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e as intenções do coração. E confiado na ação poderosa do Espírito Santo, é que pregamos aqui o Evangelho do Reino, o Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Pastor Leste França, missionário que está lá em Portugal, já está conosco aqui na sala de transmissão, é o nosso convidado para a entrega da mensagem, o recado de Deus para todos que nos assistem agora no Brasil ou fora do Brasil. Olha, se você está fora do Brasil ou no Brasil, fala de onde você está nos assistindo. Mande aí o seu alô para o pastor Alecrim, 41 99873 6835. Pastor Leste França, seja muito bem-vindo. Amados amigos, é uma honra, um prazer, uma alegria podermos separar esses momentos para falarmos das coisas de Deus. Eu sou o pastor Laerte França, sou membro da Igreja Batista Memorial em Nova Iguaçu, no Rio de Janeiro, Brasil, e missionário em Portugal. Eu gostaria de falar com você sobre as coisas boas que Deus tem revelado a cada um de nós. E nós vamos ler a Bíblia agora. Nós vamos ler um texto bíblico. E eu quero convidá-lo a ter atenção em tudo aquilo que vai ser dito aqui. E se você tiver aí na sua casa ou no seu local de trabalho, onde quer que você esteja, um exemplar da Bíblia, eu vou pedir que você pegue esse exemplar e que você abra agora no texto que nós vamos ler para a nossa pregação. O texto previsto para hoje é o Evangelho de Lucas, capítulo 18, versículos 35 a 43. Lucas 18, 35 a 43. Assim está escrito: Jesus estava chegando perto da cidade de Jericó. Acontece que um cego estava sentado na beira do caminho
pedindo esmolas. Quando o cego ouviu a multidão passando, ele perguntou: "O que é isso?" Então alguém disse: "É Jesus de Nazaré que está passando." Alguém respondeu. Aí o cego começou a gritar. Ele gritava e dizia assim: "Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim." As pessoas que iam na frente o repreendiam e mandaram que ele calasse a boca. Mas o cego gritava cada vez mais. Ele dizia: "Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim." E aí Jesus parou e mandou que trouxessem o cego. Quando o cego chegou perto de Jesus, Jesus perguntou o seguinte para ele: "O que é que você quer que eu faça?" E ele respondeu: "Senhor, eu quero ver de novo." Respondeu ele. Então Jesus disse: "Veja, você está curado porque teve fé." No mesmo instante, o homem começou a ver e, dando glória a Deus, foi seguindo Jesus pelo caminho. E todos os que viram isso começaram a louvar a Deus. Amém. Gostaria que nós meditássemos nesta hora com base no seguinte tema: o que fazer para ser salvo? O que fazer para ser salvo? Primeiramente, vamos procurar definir o que vem a ser salvação. A salvação consiste basicamente na total reconciliação do homem perdido com Deus. No princípio, o homem vivia em estado de inocência e mantinha comunhão direta e perfeita com Deus. Isso lá no Jardim do Éden, no começo da criação. Mas, cedendo à tentação e ao engano de Satanás, porém, num ato livre de desobediência contra o seu Criador, o homem caiu no pecado e assim perdeu a comunhão com Deus e dele ficou separado. O homem tornou-se um ser perdido no mundo. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, no capítulo 3, verso 23, ele diz: "Porque o salário do pecado é a morte." Romanos 3, 23. O pecado afasta o homem de Deus, porque todos pecaram e destituídos estão da glória. Glória é a presença de Deus manifestada. O pecado afasta o homem da presença de Deus. E Paulo disse: o salário do pecado é a morte, é a separação, é o afastamento de Deus. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, nosso Senhor. Ser salvo é chegar a ser filho de Deus. Ser salvo é receber o perdão de Deus. Ser salvo é ficar livre da condenação eterna. Ser salvo é receber o dom da vida eterna. Ser salvo é chegar a ser filho de Deus, receber o perdão de todos os pecados e o dom da vida eterna.
Muitas pessoas acordam de manhã e nem imaginam que aquele dia possa ser o último dia de suas vidas. Você acorda, sai para trabalhar, etc., e não volta nunca mais. Se formos pensar só nisso, dá até medo. E dá medo porque as pessoas não querem morrer. Ninguém quer morrer. Todo mundo quer ficar vivo o máximo de tempo possível. Mas esse medo da morte pode ser vencido se nós nos prepararmos de forma conveniente para esse momento único e inevitável na vida de todos os homens. A Bíblia diz que há tempo de nascer e tempo de morrer. Em Amós 4,12 está escrito: prepara-te para te encontrares com o teu Deus. Eu, você, todos nós, um dia vamos morrer e nós vamos nos encontrar com Deus. Em Eclesiastes capítulo 12, versículo 7 está escrito: então o nosso corpo voltará para o pó da terra, de onde veio, e o nosso espírito voltará para Deus que o deu. O que é a morte? A morte é a separação do espírito do corpo. Nós vivemos hoje no aquém-túmulo. Após a morte, viveremos no além-túmulo. Nós vamos voltar para Deus. E a Bíblia diz em 2 Coríntios 5,10 e Romanos 14,10 que todos comparecerão perante o tribunal de Cristo. Quando partirmos desse mundo, nós vamos nos apresentar a Deus para sermos julgados. Uns viverão no céu, outros serão destinados ao inferno. Isso por escolha de cada um. E quando o homem morre, ele só tem um destino. Ou ele vai para o céu, ou ele vai para o inferno. E nesse destino, ele ficará para sempre na condição de salvo ou perdido. É salvação eterna ou perdição eterna. A humanidade toda está dividida em dois grandes grupos. O grupo dos salvos e o grupo dos perdidos. Os salvos, quando morrem aqui na terra, vão para o céu, vão para o paraíso, para o seio de Abraão. E os perdidos, quando morrem, eles vão diretamente para o inferno. Porém, o mais importante nesse processo todo é que você é quem faz a sua própria escolha. Ninguém decide por você. Nessa questão espiritual, a decisão é unicamente sua. Vamos ver então o que o texto bíblico diz que devemos fazer para mudarmos de vida e sermos salvos. Vou dizer 3 verdades sobre isso. A primeira é a seguinte: para mudar de vida e ser salvo, você precisa pedir a Deus. No nosso texto, no versículo 39, está dito que as pessoas da multidão que iam na frente repreendiam o cego para que ele se calasse, porque ele estava pedindo a Jesus misericórdia. Porém, cada vez que gritava, e gritava mais, ele dizia: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. As pessoas o repreendiam para que ele não
falasse com Jesus. Mas ele gritava e gritava cada vez mais: Senhor, tenha compaixão de mim. Para você ser abençoado, você precisa pedir a Jesus. Para você mudar de vida, você precisa pedir a Jesus. Para você ser salvo, você precisa pedir a Jesus. Eu mesmo, para ser salvo, eu passei pelo menos 7 anos da minha vida orando e pedindo a Deus para ser transformado. Eu não amava a Deus, eu não conhecia Cristo, eu vivia no mundo uma vida dissoluta, mas estava sofrendo e eu orava e não acontecia nada. E depois de 7 anos, 7 anos de oração, Deus transformou a minha vida e fez de mim um missionário, um evangelista, um pregador. Então, se você quer ser abençoado, se você quer ser salvo por Jesus, pede a Ele. Pede para ser salvo. Ele não vai negar a você esse favor e essa graça. Tudo na vida, todas as nossas conquistas dependerão basicamente de termos ou não vontade de realizá-las. Existem 4 coisas que são as coisas mais importantes que uma pessoa precisa ter ou fazer para atingir os seus objetivos na vida, para ser uma pessoa top. Primeiro, você precisa ter talento ou dom. Isso vem de Deus. Segundo, você precisa se dedicar, ou seja, você precisa ter força de vontade. Não basta apenas ter dom, mas tem que se dedicar. Terceiro, você precisa ter controle emocional. Porque se você não se controlar, você vai colocar tudo a perder. E em 4º lugar, vem a coisa mais importante. Se você quer vencer na vida, você precisa querer, você precisa ter vontade, desejo. Tem muita gente que quer as coisas, mas não tem vontade, não se empenha, não busca. Mas o cego, ele queria enxergar. E quando ele viu uma oportunidade, ele usou tudo que ele tinha. A voz clamou. Eu posso dizer a você ainda, em segundo lugar, que para mudar de vida e ser salvo, você precisa dizer para Deus o que você quer. Alguém já disse que 80% das pessoas do mundo não sabem o que querem da vida. Já imaginou? Tem gente que vive por viver, não sabe nem por que está aqui. Quando Bartimeu clamou e Jesus ouviu e conversou com ele, no versículo 41 diz assim: Jesus disse para o cego: o que você quer que eu te faça? Não é uma boa pergunta? Mas Jesus perguntou isso para ele porque ele insistiu. E então o cego respondeu ao Senhor Jesus: Senhor, eu quero voltar a enxergar, que eu torne a ver. Por exemplo, como se diz uma coisa a alguém? Qual é a maneira de você dizer algo para alguém? Existem várias formas de você falar, responder, se manifestar. Por exemplo, você pode responder a alguém falando alguma coisa. Você pode responder gesticulando. Você pode usar a mão e etc. Você pode falar com os olhos. Você pode ficar olhando. Esse modo de olhar assim, você está falando alguma coisa. É muito importante a nossa expressão corporal. Você pode falar com o queixo. O grande violinista Paganini, ele, um dia na praça lá, ele pegou o violino de um homem muito pobre e ninguém sabia que era Paganini.
e ele ficou tocando e a multidão se aproximou. Ele só falava com o queixo assim, ó. Apontava assim o chapéu do pobre e as pessoas iam colocando dinheiro ali. Você pode falar com o queixo. É incrível, mas é. Você pode usar um bilhetinho, você pode fazer um requerimento, você pode usar um mediador, um intermediário, ou você pode falar gritando como o cego do texto. Ele gritava: Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. Quantas vezes você já falou com Deus assim: Senhor Deus, tenha misericórdia de mim? Pedi e dar-se-vos-á. Buscai e achareis. Batei e abrir-se-vos-á. A Bíblia diz que se você insistir, você vai ser atendido. Quando os discípulos pediram a Jesus para que ele os ensinasse a orar, ele disse: orem de forma insistente. É um dever. Orar é um dever para ser cumprido, exercido perseverantemente. É um dever de orar e não desanimar nunca. Pedir, 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 bater, buscar. Foi isso que aquele cego fez. Lembra do apóstolo Pedro? Ele estava andando sobre as águas, de repente ele começou a afundar, ficou com medo. E ele gritou e pediu: Senhor, salva-me. Pedro pediu para não morrer afogado. Ele pediu a salvação. E diz a Bíblia que Jesus estendeu a mão e trouxe Pedro para o barco. Um outro que pediu também foi o ladrão na cruz. Ele disse para Jesus: Senhor Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Ele pediu e Jesus lhe respondeu dizendo: em verdade, te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Pediu a salvação e recebeu a salvação. E tem mais. Devemos pedir com perseverança, porque vão tentar impedir que você tenha acesso a Cristo. Parece incrível, mas o mundo vai fazer de tudo para você não se aproximar de Jesus. Mas no versículo 38 diz assim: aí, quando as pessoas começaram a impedir que ele falasse, diz o texto que o cego começou a gritar, gritar. Ele gritava a todo pulmão: Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. As pessoas que iam na frente continuavam repreendendo e mandando que ele calasse a boca. Mas ele parava? Não. Ele sabia o que queria. Ele já tinha ouvido falar de Jesus. Ele sabia que Jesus tem todo o poder no céu e na terra. Ele sabia que Cristo, ele levantava os mortos, curava os leprosos, curava todas as doenças malignas, perversas, graves. E então aquele cego, ele continuou gritando ainda mais: Filho de Davi, tenha compaixão de mim. Se você quer ser salvo, você precisa clamar, precisa pedir, insistentemente. Em Mateus capítulo 15, versículo 21, há uma história interessante de uma mulher chamada Ciro Fenícia. Essa mulher, ela estava andando e Jesus passou por aquela região. Ele foi para o lado de Tiro e Sidom e ela se aproximou de Jesus. Ela não era do povo judeu. Ela se aproximou de Jesus e disse: Jesus, a minha filha está em casa endemoniada e eu peço que o Senhor curá-la. Jesus não respondeu nada. Às vezes, quando nós oramos, Deus não responde nada.
mas ele está ouvindo, não para não. E ela continuou insistindo. Jesus, a minha filha está doente. Aí Jesus disse, eu não posso fazer nada. Como é que não pode fazer nada? Eu sou o Todo-Poderoso? Não, não posso. Você não é do povo judeu. Eu não posso dar atenção a quem não é do povo de Israel. E a mulher parou? Não, ela continuou gritando. Tanto que Pedro falou, Senhor, manda essa mulher embora, ela está gritando o tempo todo. E a mulher continuou gritando, Senhor, a minha filha, ela está doente, está endemoniada. E o Senhor pode nos socorrer. Aí Cristo parou e disse, mulher, grande a tua fé. Vai embora, a sua filha já está curada. Olha só, primeiro Jesus disse que não podia atender. Aliás, ele não respondia a nada. Quando ele respondeu, ele disse, não vou atender. E na terceira investida ele disse, a tua fé é muito grande. Eu não posso deixar de contemplar a sua fé. Vá embora porque a sua filha está curada. Então, se você quer ser abençoado, quer ser salvo, você precisa pedir, pedir, pedir insistentemente. Eu costumo dizer que existem 3 coisas que são as coisas mais poderosas da nossa existência, na minha opinião. A primeira é a bondade. Nada existe mais do que a bondade. A segunda é o culto doméstico, que é poderosíssimo. E a grande maioria das famílias evangélicas não fazem culto, só fazem culto na igreja. E a terceira coisa mais poderosa que eu conheço é a perseverança. Persevera, clama, insiste, bate na porta, porque essa é a maneira como Deus nos instrui para sermos abençoados. E em terceiro lugar, para você mudar de vida e ser salvo, você precisa ter fé. No versículo 42, ele disse para o homem cego, que agora enxergava. Então Jesus lhe disse, recupera a tua vista. Você está curado porque você teve fé. A maior mudança que uma pessoa pode experimentar na vida é tornar-se salvo. Mas para isso é preciso ter fé. Na fé ocorre a confiante aceitação de Jesus Cristo como Senhor e Salvador e a total entrega da sua personalidade a Ele. E isso é fé. A palavra fé vem do grego pistes e não significa acreditar. A palavra fé significa estar em sintonia, estar em comunhão, estar ligado com Deus. E é isso que nós precisamos fazer. A Bíblia fala de um jovem rico que se aproximou de Jesus e perguntou, Jesus, o que eu tenho que fazer para ser salvo? O que eu tenho que fazer? Como Jesus ele é presciente, ele conhece a nossa mente, ele sabe o que nós pensamos, ele sabe quem nós somos, vendo que aquele moço era um homem rico e vaidoso e egoísta, ele falou, você quer me seguir? Vai, vende tudo que você tem, dá aos pobres, depois vem e me segue. Isso é fé. Fé está colado com Jesus. Mas diz a Bíblia que aquele rapaz ficou triste porque era muito rico e não aceitou seguir a Cristo pela fé. Não aceitou. Pediu para ser salvo, pediu para Cristo ensinar o que ele tinha que fazer, ele não fez. Retirou-se triste. Conclusão. Para você mudar de vida e ser salvo, você precisa, primeiramente, pedir a Deus. Segundo, para mudar de vida e ser salvo, você precisa dizer para Deus o que você quer. Diga para Deus. E terceiro, para mudar de vida e ser salvo, você precisa ter fé.
Como eu disse, a fé é a confiante aceitação de Jesus Cristo como Senhor e Salvador e a total entrega da sua personalidade a Ele. Você quer ser salvo? Você quer viver para sempre no céu com Jesus? Muitos, a Bíblia diz que muitos vão morar no inferno, um lugar de fogo, tormento, angústia, dor, acompanhado das piores pessoas da história da humanidade. Haverá pranto, ranger de dente, agonia, tormento, tudo de ruim está no inferno. Inclusive o diabo será lançado para sempre no inferno. Ele e os seus anjos. Mas aqueles que aceitarem a Jesus como o Senhor e Salvador, pela fé, esses vão morar no céu para sempre, no novo céu, na nova terra, onde habita a justiça. Se você quer ser salvo, você precisa se arrepender dos seus pecados e colocar fé na pessoa de Jesus. Eu vou orar por você agora. Se você quer entregar a sua vida a Jesus verdadeiramente, se você quer receber a certeza da vida eterna, então eu vou orar nesse momento. E você, onde estiver, repete esta oração comigo. Diga assim: Pai nosso todo-poderoso, eu ouvi toda esta mensagem e eu quero ser salvo. Eu quero ser transformado por Jesus. Eu quero ter a certeza de que quando partir desse mundo, viverei eternamente com Jesus no céu. Eu não quero ir para o inferno. Eu quero viver para sempre na tua presença. Por isso, nesse momento, eu declaro que creio no Senhor, estou arrependido e peço para que o Senhor entre no meu coração e me dê a vida eterna. Esta oração eu faço em nome de Jesus. Amém. Portanto, que Deus nos abençoe. Coloque sempre a sua fé, a sua esperança, sempre na pessoa de Jesus Cristo, o nosso único e suficiente Salvador pessoal. Amém. Amém. Tivemos então aí a mensagem com o pastor Laerte França. Meu amigo, minha amiga, o que podemos fazer aqui foi feito. Pregamos a palavra, você foi contra Jesus Cristo. A sua parte, se você está disposto a aceitar a Jesus Cristo, seguir a Jesus Cristo, você que orou com o pastor Laerte França, agora, após a sua entrega de vida a Jesus Cristo, tem os próximos passos. E o pastor Laerte França vai voltar e vai dar 3 conselhos para você. Quais são os conselhos para quem entregou a vida agora ao Senhor Jesus Cristo? Muito bem. Você que ouviu a nossa mensagem, a mensagem que veio de Deus, você que tomou a sua decisão íntima, pessoal, de entregar a sua vida a Jesus, eu vou lhe dar 3 conselhos rápidos. Primeiro é o seguinte: a partir de agora, comece a orar. Como é que se ora, pastor? Jesus falou o seguinte: quando você for orar, vai para o seu quarto. Lá em oculto eu vou te recompensar. Orar é conversar com Deus, é falar com Deus. Então você, inicialmente, fala com Deus como se falasse com o seu pai, com a pessoa a quem você respeita, na sua linguagem natural, tudo natural. Não precisa gritar, não precisa rolar, não precisa dar soco em nada. É conversar. Orar é falar.
É como um filho fala com o pai. É uma conversa íntima, agradável, prazerosa. E quando você conversar, você elogia a Deus e apresenta os seus problemas. E no final diga assim, sempre, em nome de Jesus, amém. Porque Jesus ensinou que tudo que pedimos ao Pai em nome dele, ele vai fazer a nosso favor. Primeiro, então, ore. Se você puder, vai agora para o seu quarto e ora. Agradece a Deus pela salvação que você recebeu. Em segundo lugar, você deve ter aí perto da sua casa um vizinho, um amigo, um parente que é crente e que poderia te ajudar nessa primeira caminhada. Fala assim, eu me tornei crente, eu me decidi e eu preciso que você me ajude. Eu tenho certeza que esse amigo crente vai te ajudar. E a terceira observação é a seguinte, procure uma igreja evangélica próxima à sua casa. Chegando lá, fala com o pastor, diga, pastor, eu ouvi a mensagem na televisão e eu me decidi a seguir a Cristo. Eu queria que o senhor me orientasse. E o pastor vai discipular você ou vai pedir a alguém para que ajude você a crescer no conhecimento, na fé e na palavra de Deus. Faça isso. Não abra mão disso. Não espere mais. Comece logo. Coloque a sua vida à disposição de Jesus para que ele possa te abençoar desde agora e para sempre. Amém. Muito bem, tivemos então aí os 3 conselhos do pastor Laerte França a você, meu amigo, minha amiga, que entregou a sua vida ao Senhor Jesus Cristo. Estamos chegando ao final do programa O Evangelista, mas tem mais amanhã, tem mais no domingo, sendo que no domingo o horário é 9 horas da manhã. Combinado? Após o programa O Evangelista na TV Meteoro, às 10 horas, já entra a transmissão direto do culto que acontece na primeira Igreja Batista Universitária do Brasil. Logo após o encerramento do programa Evangelista, domingo, de 9 às 10, entra o culto da primeira Igreja Batista Universitária do Brasil. À noite, 18h30, tem o culto da Igreja Batista Universitária do Brasil. Às quartas-feiras, 19h30, tem também o culto aqui na TV Meteoro, transmitido direto lá do templo da primeira Igreja Batista Universitária do Brasil. Antes de encerrar, eu quero aqui agradecer aos meus ofertantes. Se você quiser nos ajudar com uma oferta voluntária, a chave Pix vai aparecer aí para você. alecrim.roberto16@gmail.com. E também nós temos aqui o nosso telefone de contato, 41 998 736835. Agradeço aos ofertantes e também, antes de encerrar, eu quero mostrar aqui a mensagem dos meus patrocinadores. Sabe aquele lugar onde o tempo parece andar mais devagar? Aqui é assim. Todas as peças têm história e todas elas se encontram nesse mesmo espaço. Na Darts Antiguidades, acreditamos que decorar é mais do que deixar um espaço bonito. É colocar vida, personalidade e memória em cada campo. Venha sem pressa, aqui você vai descobrir histórias, encontrar raridades e, quem sabe, até a próxima peça que vai fazer parte da sua história. Precisa de contabilidade confiável, ágil e moderna para a sua empresa? O Espaço Contábil oferece contabilidade empresarial, eclesiástica, gestão de folha de pagamento, obrigações fiscais, planejamento tributário e abertura de empresas. Tudo com tecnologia e atendimento personalizado. Evite dores de cabeça e garanta a segurança fiscal. Acesse spacoconte.com.br e fale com quem entende seu negócio de verdade.
dos maiores marketplaces do Brasil sem burocracia. Imita nota e etiqueta automática com taxa zero e cashback a cada venda. Cadastre-se no site Cash Bônus. O futuro é agora. Reuni-vos todos os dias, às 10 horas da manhã, diante da TV Meteoro, para assistirdes o Evangelista, um tempo de palavra viva, fé renovada e presença do Espírito. Não deixai que este convite passe como vento. Vinde com vossos lares, vossos filhos e vossos corações sedentos. Porque quando o povo se une para ouvir a voz de Deus, grandes vitórias são conquistadas. Que cada manhã seja um novo cântico de louvor em vossas casas. Eu vos espero todos os dias, às 10 horas, na TV Meteoro. Que a paz do Senhor esteja convosco. Muito bem. Tivemos aí, então, a mensagem dos nossos patrocinadores, mas ainda quero agradecer ao doutor Marcionil Muniz, ele é advogado, eu indico para você. Doutor Marcionil Muniz, ele vai ajudar você em questão civil, trabalhista ou previdenciária. Sabe aquelas questões lá do INSS? Aquelas questões difíceis lá do INSS? Pensão, aposentadoria? Então, liga para o doutor Marcionil Muniz, telefone 21 999 12 45 44. 21 999 12 45 44. Quero agradecer também ao meu amigo aqui de São José dos Pinhais, o irmão Gessé. Você é do Paraná? Quer fazer móvel sob medida, residencial ou comercial? Então, eu indico o irmão Gessé. Anote o telefone, manda o seu projeto para ele. 997 43 50 16. Anotou? 41, aqui da cidade do Paraná. 997 43 50 16. Bom, quero avisar você que daqui a pouquinho mesmo, nós já estamos entrando para o segundo bloco do nosso momento aqui na TV Meteoro, que será o momento Fazendo Tendas com o pastor Roberto Alecrim. Tá bom? Então, nós vamos aqui dar o nosso tchau desse primeiro momento do programa O Evangelista. Daqui a pouquinho, já estamos retornando com o pastor Adilson Porto, falando de Fazendo Tendas com o pastor Roberto Alecrim. Já se sentiu inspirado? Já parou de uma mensagem que toca o coração e transforma vidas? É exatamente isso que o programa O Evangelista traz para você. Não é só mais um programa de TV. É um chamado. Uma paixão. Na TV Meteoro, nós abrimos uma janela de esperança para milhares de lares. Com a palavra de Deus, tocamos em feridas, semeamos a fé e cultivamos a mudança. Vemos o poder do Evangelho se manifestando a cada semana. E isso acontece porque você está conosco. A sua audiência é a prova de que estamos no caminho certo. Mas para que essa jornada continue, precisamos dar o próximo passo, juntos. O que você pode fazer agora? É simples, mas é poderoso. Ajude-nos a alcançar mais vidas. Compartilhe este programa. Clique nesse botão de compartilhar e envie para seus grupos, para sua família, para seus amigos. Para quem você sabe que precisa de uma palavra de fé e conforto. Cada compartilhamento é uma semente plantada, um milagre que pode estar prestes a acontecer na vida de alguém. E não se esqueça do like. O seu curtir nos ajuda a mostrar para o algoritmo do YouTube e de outras plataformas que nossa mensagem é relevante. Que o Evangelho precisa ser visto e ouvido por mais pessoas. E se você ainda não é inscrito, faça isso agora. Ative as notificações para não perder nenhuma mensagem que pode mudar o seu dia. Queremos que esse programa continue no ar, levando essa paixão pelas almas a todos os cantos. Com a sua ajuda, podemos manter essa obra de pé. Sua contribuição, seja ela qual for, faz a diferença. Junte-se a nós e seja um patrocinador dessa grande missão. Sua parceria é um investimento na esperança. Compartilhe, curta, se inscreva e ajude a manter esse programa vivo. Uma paixão que nos move. Um chamado que nos inspira.
O programa O Evangelista, na TV Meteoro, é dirigido e apresentado pelo pastor Roberto Alecrim, no Ministério Paixão pelas Almas. Conecte-se conosco e seja parte dessa história de fé e transformação.